Mais uma noite estamos na casa do Senhor, adorando a Ele, porque não há outro digno, tão digno como o nosso Deus. Só Ele é, né? Por isso que a gente não tem para onde ir. A gente está aqui hoje porque a gente sabe que aqui é o lugar onde Deus está. E se Ele está aqui, com certeza a minha vida e a sua vida será abençoada, em nome de Jesus. Amém? Você que não orou antes de chegar até aqui ainda, você ore comigo agora, depois de a gente ler a palavra. Vamos orar. Você entrou aqui, está aí, até agora você não falou com Deus. Talvez o culto já está quase no meio e você ainda não entrou no culto, mas agora Ele convida a orar, Ele convida a falar com Deus. Se Deus está aqui, Ele está aqui para falar com você. Então, inclina aí o teu coração diante do Senhor, vamos falar com Ele em nome de Jesus, amém? Santo e poderoso Deus, a Ti pertence toda a glória, todo o poder, Senhor. E Tu nos trouxeste aqui nesta noite para nos fortalecer, para edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé no Senhor. Senhor, eu oro em nome de Jesus por Tua igreja, o Teu povo que veio até aqui, aquele que veio aqui, Senhor, com a consciência de que o Senhor está presente aqui, e que veio até aqui porque sabe que o Senhor pode, sabe que o Senhor tem poder, sabe que o Senhor tem o comando nas suas mãos. O comando é seu, Pai, não pertence a ninguém. Nas tuas mãos está toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. E é por isso que a gente se alegra aqui nesta noite. É por isso que a gente se glorifica o Teu nome, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. A nossa vida é pequena demais, nós somos fracos demais para vivermos a nossa vida independente do Senhor. Oramos nesta hora, Senhor, visita os nossos corações, fortalece Tua igreja, edifica a nossa fé, enche de força, de graça a todos quantos o Senhor fez chegar a esta casa nesta noite. Pois esse lugar é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus está presente aqui para abençoar todos aqueles que vêm buscar o Senhor. Tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está abençoando esta igreja nesta noite, abençoando com vida, com fé, com força, com renovo, com livramento, com proteção, com esperança. A bondade do Senhor está sobre nós. E nós cremos nisto, Pai. Que o Senhor abençoe a Tua igreja. Abençoe todo aquele que entrou aqui, Jesus, para Te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor se faça presente, continue presente, Pai. E abençoe cada um em nome de Jesus. Agora olhe para o seu irmão do lado e diga: Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos repetir a leitura que nós fizemos hoje de manhã. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 17. Novo Testamento. Vá lá para 1 Tessalonicenses. É uma carta de Paulo, lá perto do apóstolo Pedro, lá perto de Hebreus. Se você tem alguém do seu lado aí que está esfoliando demais, está indo lá para o Velho Testamento, você diz: epa, é para cá. É para o Novo Testamento, né? Ajuda aí alguém para que possamos ler esse versículo bem pequenininho, um dos menores versículos da Bíblia, mas nos traz um comando celestial e a gente vai meditar nele em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre a força da oração e cremos que a oração tem uma grande força, que é o relacionamento com Deus. A força da oração é o nosso relacionamento com Deus. É o que Deus quer com todos nós, né? Um relacionamento mais forte, mais ligado, mais focado, e a gente possa estar aí se fortalecendo nesse Deus que quer intimidade comigo e com você. 1 Tessalonicenses 5:17. Todos acharam? Digam glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Tem gente esfoliando ainda, né? Glória a Jesus. Amém. Vamos ler juntos, bonito e forte, vamos lá? Orai. Mais bonito ainda. Orai sem cessar. Amém. É a Tua palavra, Jesus.
que ela seja aplicada em nossos corações. Vem derramar graça sobre a tua igreja. Estamos aqui para ser cheios, para ser renovados pela tua palavra. Por isso, Senhor, usa esse vaso frágil, pequeno que sou, e fala ao teu povo. Faz-nos lembrar das verdades a respeito desse texto. Faz-nos também descobrir algo mais profundo que está por esse texto aqui da palavra de Deus. Que o teu Espírito nos comunique, Senhor, edificação para a nossa fé. Que teu Espírito nos fortaleça ao meditar nesta pequena frase: orai sem cessar. Que o Senhor edifique a nossa fé em nome de Jesus. Graças a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, Deus criou algo que Ele quer que esteja durante todo o tempo, constantemente em nossa vida. O primeiro homem na Bíblia a falar com Deus, a orar, a Bíblia chama ele de Enos. Enos foi o primeiro homem que invocou o nome do Senhor. E de lá para cá, muitas pessoas que Deus usou na história, esteve nesse momento de oração com Deus, usando a oração como uma prática de encontro com Deus, de aproximação com Deus. Mas quando Jesus na cruz, Ele morre, e Ele com o seu sangue ali derrama e nos purifica dos nossos pecados e nos salva pelo poder do seu sacrifício, do seu sangue. A partir dali, diz a Bíblia Sagrada que o véu foi rasgado. O véu do templo. O templo tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde ficava aquele móvel, aquela arca da aliança, e ninguém podia entrar. É o lugar onde Deus estava. Diz a Bíblia que ao bradar na cruz, Jesus Cristo bradando na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E esse véu abriu o acesso àquele lugar que antes era restrito. Ninguém podia entrar, se entrasse morria. Uma vez no ano entrava um sacerdote que o ano todo se preparava e se consagrava para entrar naquele lugar santo. E ali Deus falava com ele. Diz a Bíblia que esse véu foi rasgado, foi aberto, simbolizando agora que o acesso a Deus estava liberado. Todo aquele que crer em Jesus Cristo, todo aquele que crer no poder do sangue de Jesus, que este sangue tem poder para nos salvar, pode falar com Deus. E diz a Bíblia que Deus ouve a oração do justo. Deus ouve o clamor da sua igreja. De maneira que nem todos podem entrar, nem todos podem falar com Deus. Aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus e creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, têm acesso a Deus. O Senhor perdoa os seus pecados e eles entram na presença de Deus em oração, e lá do alto Deus responde. Deus ouve. Apocalipse 8 fala de como a oração é levada a Deus. E Deus recepciona nossas orações no céu como algo muitíssimo valioso. Para muito vale para Deus a oração de um justo. De maneira que quando a igreja ora, o justo ora, Deus ele responde, Deus ele ouve, Deus ele recompensa. Deus ele tem prazer de ouvir a nossa oração. Mas um detalhe fica muito estampado. Observe que um homem orou primeiro a Deus, Enos. Vários outros homens oraram a Deus durante a história. Mas depois da cruz, depois do véu rasgado, Deus abre esse acesso, essa acessibilidade para a gente entrar na presença dele. De maneira agora, não mais quando
sei lá, a gente tiver vontade, ou não mais quando a gente tiver dificuldade para falar com Deus e tal. Não, mas Deus agora deseja que a gente construa com Ele, já que o véu está aberto e o acesso à sua presença está liberado. Ele deseja agora que a gente esteja com Ele, conversando todo o tempo. Ele deseja que a gente fale com Ele e ore de fato sem cessar. Ele nos convida a uma prática de vida, a um novo estilo de vida, porque você, para ficar o tempo todo conversando com Deus, você vai ter que ser muito vigilante, né? Porque você vai trabalhar, você vai fazer compras, você vai ter que resolver esses problemas, você vai fazer muitas coisas na sua vida, no seu dia a dia. E durante tudo isso, a Bíblia está dizendo, ore sem cessar. Como é que isso é possível? Como é que a gente pode ficar o tempo todo orando sem cessar? Como é que a gente consegue, ser humanos, pecadores, falhos, fracos como somos, como é que a gente consegue orar sem cessar? Ora, de alguma forma, essa palavra está aqui para que a gente pratique. Ore sem cessar. É bem verdade que ninguém vai ficar falando em voz alta o tempo todo, falando com Deus em voz alta o tempo todo. Não vão chamar você de doido. Mas orar sem cessar aponta para uma alma que está aberta para Deus. Um orar sem cessar é eu estar o tempo todo, meus irmãos, conectado com Deus, ligado a Deus, sensível ao poder, à presença do Senhor. Orar sem cessar não é algo literal. Você tem que ficar o tempo todo de joelhos, ou então falando em voz alta, orando. Não, orar sem cessar, a ideia expressa aqui é que sua vida, seu coração, sua mente, todas as suas disposições estejam palpáveis diante de Deus, estejam ali diante do Senhor, abertas para que Deus também tenha acesso a você. Você faz de tudo, e fazendo de tudo, você está ligado em Deus. Estando ligado em Deus, você está orando. Você está conversando com o seu Deus, porque o seu Deus não somente ouve oração de palavras. O seu Deus ouve orações de pensamentos. O seu Deus conhece gemidos de sua alma, das suas angústias, dos seus sentimentos, das suas dores. A oração do crente pode chegar até Deus de várias formas, não é só através de palavras, de pensamentos. Deus, Ele percebe oniscientemente como Ele é, Ele lê, Ele vê o mais profundo do nosso ser. E diz a Bíblia que uma palavra antes de chegar na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Logo, Ele já está vendo tudo que está se passando dentro de mim. Antes que eu forme palavras, antes que eu articule essas palavras com a minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Esse Deus, meus irmãos, é tão poderoso, que Ele está dizendo para nós nesta noite, fale comigo o tempo todo, e o tempo todo eu vou estar lhe ouvindo. Pense em mim o tempo todo, e o tempo todo eu vou estar olhando e ouvindo e recebendo o seu pensamento. Orar sem cessar, meus irmãos, é um convite a andar com Deus de maneira determinada, colada, intrínseca, ligada a Deus. Orar sem cessar é uma vida que se abre para Deus, e Deus começa a habitar em nós, de maneira que a gente se entrega nas mãos do Senhor, e tudo que a gente faça, o Senhor está lá conosco. A gente está ali colocando Deus na nossa vida em tudo. E Deus coloca isso para a gente aqui na sua palavra como sendo algo que vai nos abençoar muito. Mas perceba que para a gente chegar a viver dessa forma, há uma briga muito grande, né? Para a gente orar sem cessar, para a gente viver essa vida contínua de oração, né? Sem intervalo, sempre ligado em Deus. Às vezes a carne chama a gente fraqueja na carne. Às vezes as coisas, os problemas vêm e nos assaltam, e por um momento a gente se esquece de estar lá com Deus. Às vezes a gente se esquece que Deus está do nosso lado, a gente sente-se só, mas o convite é esse: ore sem cessar. E aqui ele está falando para a gente, não é que seja, a oração não deve se tornar uma coisa monótona, né? Uma coisa sem graça, sem prazer, indecorosa. A oração sem cessar, ela deve ocupar momentos difíceis, não somente momentos difíceis, mas também momentos de prazer, de alegria, de constância diante de Deus. Meus irmãos, eu penso, e tenho pensado muito nesse versículo, na seguinte questão:
Quando Deus fala na sua palavra, orai sem cessar, Deus não está falando para a gente orar o tempo todo. Deus está falando para eu ser uma oração para Ele. Eu preciso ser uma oração. Eu preciso com toda a minha vida me voltar para Deus e ser uma oração ao meu Deus. Orar sem cessar não se limita a encontros com Deus, mas orar sem cessar implica em morar na presença de Deus. Olha, tem um salmo, Salmo 27, o versículo 4. O salmista, ele tinha um sonho. Ele expressa nesse salmo este sonho qual era. O Salmo 27, versículo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia, veja comigo, para você não esquecer mais desse texto. Muito bonito. Ele pede a Deus a seguinte questão. Ele pede a Deus o seguinte, olha. Ele fala assim, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. Ele está orando. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Davi, naquela época, para ele, Deus estava literalmente no templo. Mas para nós, Deus não está só aqui no templo. Deus está em todo lugar. E esse pedido de Davi, trazendo para a nossa vida, para os nossos dias, é que a gente peça ao Senhor uma coisa: Senhor, eu quero viver incessantemente na tua presença. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscá-la: que eu possa estar diante do Senhor, na sua presença, todos os dias da minha vida, para contemplar as belezas que o Senhor faz na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém? Isso é algo, meus irmãos, extraordinário. Deus nos deu o seu Espírito. Esse Espírito Santo mora em nós. Nós somos templo desse Espírito. E esse Espírito Santo, ele, muitas vezes nós paramos de orar, nós paramos de pensar em Deus, nós paramos de estar confiante em Deus. E o Espírito Santo está lá, nos assistindo, nos fortalecendo, para a gente continuar voltando para Deus, buscando a Deus. O Espírito Santo nos fortalece em nossas fraquezas, Ele nos auxilia nos momentos mais terríveis que a gente passa aqui. Por isso, queridos irmãos, se o orar sem cessar está na Bíblia, é porque esse orar sem cessar deve ter os seus níveis. Porque alguém não aceita hoje a Jesus Cristo e já começa orando sem cessar. Não. Mas ela vai construindo com Deus uma intimidade, um relacionamento. E esse relacionamento vai se aprofundando, vai se afinando. E a gente percebe, meus irmãos, que essa oração, ela tende a ficar cada dia mais restrita, mais íntima com o Senhor. Olha, quando eu orava, eu tinha meus 12 anos. Eu nunca me esqueço. Eu falava com Deus nas minhas idas para a igreja. A minha igreja era muito longe de casa. Eu morava em Bezerros, num bairro chamado Cruzeiro, e o bairro de onde a igreja era, no bairro Novo, lá no outro lado da cidade. Eu tinha que atravessar a cidade todinha para chegar lá no outro lado da cidade, para lá estar cultuando com os irmãos. E minhas maiores momentos de oração com Deus foi caminhando para a igreja, e que Deus falava comigo. E que muitas coisas que eu hoje na minha vida vivo com Deus tenham vindo lá de trás, para Deus confirmá-las hoje aqui. É muito bonito quando a gente aprende a orar. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, a gente não sabe orar como realmente deveria. Mas o convite do Senhor é sempre aberto: venha orar, venha clamar. Por isso eu percebo, meus irmãos, que a oração ela tem níveis. Você já viu uma criança orando? Ela é muito sincera, ela é pay-buff. Ela não fica procurando palavras, nem embelezando. Ela fala muito claro. Tudo que estiver sentindo, tudo que estiver pensando, ela não esconde nada. Nós precisamos orar e entender que cada um tem seus níveis de oração. Em Mateus 21, 22, Jesus disse assim:
tudo o que pedirem em oração, se creem, vocês receberão. Ou seja, o indivíduo crê que tudo que ele pedir na oração, Deus responde. Ou seja, a oração para ele é um meio certo, garantido de que Deus responde tudo que ele pede. Em Mateus 6,6, vocês conhecem bem, que diz lá, aquela oração que o Senhor, com uma hora marcada, entra no teu quarto, em secreto, fala ao teu pai em secreto, que em secreto teu pai te recompensará. Uma oração secreta, com hora marcada, aquela oração que você tem hora para falar com Deus e você reserva aquele momento para falar com o Senhor, já é outro nível de oração. Mas existe a oração aqui, que é uma oração sem cessar, que não é uma oração mais que eu tenho que entrar no meu quarto, não é mais uma oração que eu tenho que fazer para pedir algo que eu estou precisando, mas agora é uma oração que eu constantemente estou me predispondo a estar conversando com Deus. É essa oração, esse nível de oração, nós podemos chamar de relacionamento com Deus. Você anda conversando com Deus, você trabalha conversando com Deus, você janta conversando com Deus, agradecendo a Deus, você vai dormir, você se acorda e você está continuadamente predisposto, com a vida aberta, coração aberto, conversando com Deus. Se Deus está dizendo orar sem cessar, é porque o tempo todo Ele está ali ouvindo, Ele está atento. Muitas e muitas vezes já eu pensei algo comigo e Deus fez na minha frente. Nem cheguei a falar, ninguém sabia, mas Deus ouviu e Ele fez, tome, me deu. Porque orando sem cessar, Deus vai gerando e produzindo em nós um relacionamento com Ele. E eu não estou falando aqui de espiritualidade, sabe, que quer ser melhor do que o outro, que quer dizer ser mais santarrão, nada disso. Quanto mais a gente se aproxima de Deus e convive com um relacionamento com Ele de oração íntima, mais a gente se torna desprendido dessas coisas carnais. Orar sem cessar implica num relacionamento continuado. Em cada momento, em cada parte da vida, a oração se torna uma prática constante, contínua, e é natural para você conversar com Deus. Você vai construindo um nível de relacionamento cada vez mais alto, porque você conversa com Deus de dia, de noite. É aquele nível de oração que Jesus tinha o tempo todo com o Pai. Procuravam Jesus, Ele tinha se ausentado para... Quando o achavam, Ele estava lá falando com o Pai. E todos os discípulos sabiam, não vamos incomodar o Mestre, Ele está orando. Orar sem cessar, meus irmãos, aponta para uma imanência de Deus. O que é isso? Um Deus que está perto. Um Deus que se imanou. O que é isso? Ele, tão grande como Ele é, Ele se derrama, Ele vem a nós, Ele se aproxima de nós. Um Deus imanente. Um Deus que se derrama sobre as nossas vidas e se faz estar perto de nós. Ele é o Deus de perto, não somente o Deus de longe. Amém? Orar sem cessar aponta ou implica que Deus está por perto o tempo todo. A Bíblia diz que o Verbo, que é a palavra, se fez carne, que é Jesus Cristo, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a presença do único Filho de Deus entre nós. Quando o texto diz que Ele se fez carne, a tradução literal do grego ali é: Ele mudou de endereço, pegou a sua tenda que era de lá e botou ela aqui, armou a tenda e veio morar perto da gente, para poder viver como a gente vive, para poder se aproximar de nós e tornar-se imanente, tangível. Armou sua tenda ao nosso lado. Orar sem cessar implica nisso. Deus está comigo o tempo todo. Orar sem cessar representa, meus irmãos, o mais alto nível de comunhão com Deus, intimidade com Deus. Assim como Jesus escolheu seus discípulos e fazia tudo ao lado desses discípulos.
andava com eles, comia com eles, dormia com eles. Era o tempo todo Jesus andando com os seus discípulos. E isso era para quê? Para eles aprenderem a conviver com o Senhor, para eles crescerem na fé. Os discípulos estavam com Jesus 24 horas para cima e para baixo, dormindo, acordando. E isso nos ensina que através da oração, Deus quer estar conosco assim, constantemente ao nosso lado, governando os nossos caminhos. Orar sem cessar, meus irmãos, aponta para essa nossa pecaminosidade também, que nós somos tão pecadores. Se a gente não orar sem cessar, a gente vai cair. Nós somos tão maus que a gente não construiu uma intimidade contínua com Deus. A gente não permanece muito tempo de pé, porque nós somos errantes. Precisamos levar tudo em oração a Deus. A Bíblia diz, queridos, em 1 Pedro 5, versículo 7, o Santo Apóstolo escreve dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja como é bonito. Um Deus que está nos convidando a lançar sobre ele todos os nossos cuidados e preocupações, porque ele quer cuidar bem de perto de cada um de nós. Amém? Se Deus diz na sua palavra, orai sem cessar, é porque nós não somos oniscientes. Nós não somos capazes de perceber tudo, de entender tudo, de conhecer tudo, mas carecemos da luz que vem de Deus para nós, que ilumina-nos e nos desvenda o que está à nossa frente, que às vezes bem embaixo do nosso nariz e a gente não vê. Orando sem cessar, Deus nos faz ver o que é necessário ver, entender o que é necessário entender, revelar para nós o que é necessário ser revelado. Orar sem cessar é necessário, queridos, porque nós ainda estamos na carne. E estando na carne, a gente precisa orar para que essa carne não domine a nossa vida. A Bíblia diz que se a gente andar no Espírito, nós viveremos. Mas se nós andarmos na carne, nós morreremos. Porque todos nós que militamos na carne sofreremos corrupção. Mas se nós militamos no Espírito, lutamos no Espírito, vivemos no Espírito, e disso nós colheremos vida e vida com o Senhor. Orar sem cessar, meus irmãos, tem a ver com a nossa tendência de cair e se afastar de Deus. Deus nos convida a orar sem cessar, porque Ele sabe que essa é a única forma de nos mantermos de pé. Crente que não ora, é certo, ele cai. Já tem dia e hora para cair. Basta vir um temporal. Basta vir um dia mau. Em Salmo 37, o versículo 24, o salmista diz: se cair o justo, ele não ficará prostrado, porque o Senhor segura-o pela mão. Você pegou essa palavra? Se o justo cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Irmãos, uma coisa é eu segurar na mão de Deus, outra coisa bem diferente é Deus segurar na minha mão. A coisa muda totalmente. No Provérbio 24, versículo 16, ele fala: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão sempre no mal. Portanto, queridos irmãos, oramos sem cessar e devemos orar sem cessar, estarmos continuamente em oração, porque a nossa tendência não é ficar de pé, é cair. E a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide, fique atento, para que não caia. Orar sem cessar, queridos irmãos, porque estamos numa guerra. Se você não percebeu isso ainda, perceba nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos numa guerra. O nosso adversário está travando uma guerra contra a nossa vida, contra a nossa família, igreja, contra todos os justos no mundo inteiro. Estão sofrendo ataques. A guerra é incessante.
contra o diabo, contra a carne, contra o mundo. Há uma guerra constante acontecendo. E adivinha uma coisa, adivinha não, e perceba uma coisa: a melhor arma nesta guerra é a oração. Por isso que o texto está dizendo: ore sem cessar. Porque não tem arma melhor para guerrear contra todo tipo de guerra, senão a oração. Amém? Efésios 6,18 diz o apóstolo Paulo: orando em todo tempo, sem cessar, né? Com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Porque estamos numa guerra. O diabo fica à espreita, procurando a quem possa tragar. Ele está sempre buscando a quem possa atingir. E a irmã falou, vindo para cá, a gente vê as mesas, os bares, as pessoas, tudo se divertindo, bebendo. O diabo não quer pegar eles, não. Eles já estão lá. Para você que está aqui, que veio para a igreja hoje, é isso que o diabo quer fazer tropeçar. A Bíblia diz que ele range os dentes com raiva dos filhos de Deus, porque ele não pode nos matar, não pode nos deter. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o diabo não toca nele. E ele tem essa raiva, esse ódio, porque o cristão, o justo, ele vive debaixo dessa proteção de Deus. Paulo fala aqui em Efésios 18 dessa guerra que a gente está vivendo. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra esse principado de potestade aí, infernal, que vem contra nós. E nós precisamos estar orando em todo o tempo, porque a oração mantém todas as armas da guerra bem habilitadas. Se você ora, você tem paz. Se você ora, você vive na justiça de Deus. Se você ora, você anuncia o evangelho da paz. Se você ora, você tem o escudo da fé. E todas essas armas começam a funcionar muito bem. Mas sem oração, essas armas são inválidas. Sem oração, a sua paz não é a paz de Deus. É só silêncio. Sem oração, todas as armas do Espírito se tornam frágeis, impotentes. Por isso que o texto está nos convidando a orar sem cessar. Porque orando sem cessar, a gente precisa disso constantemente. Efésios 6,13 diz lá a parte B: e havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firme fazendo o quê? Orando. Amém? Meus irmãos, nós precisamos orar sem cessar. Porque a Bíblia diz que nós estamos no tempo do engano, no tempo da sedução do maligno. Por favor, diga para o seu irmão aí: acorde, meu irmão. Estamos no tempo do engano. Preste atenção. Tem muita gente que está desligado. E quem anda desligado, quando vai ver, pum, caiu. Cadê fulano que estava de pé? Não está mais. É assim, viu? É assim mesmo. A notícia chega de repente, fulano, pum, isso acabou. Apocalipse 12, versículo 9. O apóstolo João escreve lá uma palavra que Deus revelou para ele. Diz assim, ó, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele quem? Os seus anjos. Agora Apocalipse 20, versículo 8, diz lá, a continuação dessa mesma ideia de Apocalipse 12, 9. Apocalipse 20, versículo 8 diz assim: e ele sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, inclusive o Brasil, inclusive Chico Mendes, inclusive aqui em Areias. O diabo está enganando, seduzindo. Sedução é uma coisa feia?
Ninguém seduz ninguém com coisa feia. É algo muito fascinante, muito bonito. Preste atenção. Orai sem cessar, por quê? Porque o nosso adversário, ele é enganador, ele é sedutor, ele prepara a forma certa para lhe seduzir. Sem oração você é enganado, sem oração constante você é seduzido, mas com oração constante o Senhor não deixa você ficar enganado. Eu nunca vi, meus irmãos, no meu tempo de crente até hoje, nunca vi um crente fiel a Deus, um justo, ficar enganado e Deus deixar ele lá sem saber o que fazer. Não, nunca vi até hoje. O nosso Deus nos convida a orar, porque na oração Ele nos revela, Ele nos prepara, Ele nos renova, Ele abre a visão da gente, Ele nos dá uma fé capaz de enfrentar o que vai acontecer, o que vai vir na frente. Orando, meus irmãos, Deus nos prepara e nos livra desse engano, dessa sedução do maligno. Orai sem cessar, porque se não orarmos, a gente vai esfriar e vai morrer. Tem muito crente na igreja que está morto. Ele não consegue glorificar a Deus. Ele não consegue orar na igreja. Isso é muito sério, viu? Estou falando como pastor, porque eu sei que tem muita gente que não consegue nem orar nem na igreja. Não consegue se concentrar para orar nem na igreja. É incrível um negócio desse. Porque já esfriou na fé. O mundo já atolou a sua mente. Ele está morto espiritualmente. Deus fala, ele não ouve. Deus toca nele, ele não sente. Sem oração implica necessariamente em esfriamento e morte espiritual. A carne, ela vai prevalecendo. Toda vez que a gente não ora, a carne vai se enchendo de mundanismo, se enchendo de ideias mundanas. A carnalidade vai estar esfriando aí a gente cada vez mais. E isso resulta em morte espiritual. Por isso que Jesus falou em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não ouviram? Você está aí bonitão, saradão, todo forma, tudo certinho, mas lembre que essa carne aí é fraca. Você vai para a academia, malha, se forma, fica bonitão, todo bonitão aí, bonitona, mas saiba que isso aí, ó, é fraco. Para isso cair em pecado, para isso ser destruído, é assim, ó. É Jesus que está dizendo: a carne é fraca. Invista naquilo que é forte. A oração, ela vai direto fortalecendo a nossa alma. Romanos 8, 26. O apóstolo Paulo diz: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém e orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Às vezes a gente fica imaginando como é que o Espírito Santo chora. Como é que o Espírito Santo chora? Quando você não chora, quem chora é Ele. Porque se na nossa oração a gente não chora, a gente não se quebranta diante de Deus, é o Espírito Santo que vai gemer diante de Deus por você. Se você ora e não consegue derramar lágrimas, não consegue se quebrantar diante de Deus, é o Espírito Santo que vai sofrer em seu lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo sofre quando nós pecamos. Ele sofre, ele geme dentro de nós quando nós muitas vezes resistimos ao Espírito Santo e pecamos. Precisamos orar sem cessar, meus irmãos, constantemente, porque a oração nos fortalece. A gente precisa criar um hábito de oração constante, porque orando sem cessar, o texto está dizendo aqui, nós vamos ter alegria. Versículo 16. O texto está dizendo: quando nós oramos sempre, nós vamos viver gratos a Deus. Nós vamos receber paciência, nós vamos receber esperança, nós vamos receber amor. Quando constantemente oramos,
força de Deus vem, paz de Deus vem, fé, discernimento. Deus nos enriquece das suas maravilhas, das suas graças. Amém? Você pode dizer, pastor, eu não sei orar não. Na Bíblia tem um menino também, em torno de 9 anos de idade, que ele não sabia orar. E para ele foi mais difícil, porque Deus falou com ele audivelmente, como você está me ouvindo aqui agora. Deus chegou para ele e fez: Samuel. Samuel não sabia que era oração. Isso se repetiu 3 vezes: Samuel. E Samuel pensava que era o sacerdote que estava chamando ele. E por fim ele, orientado pelo sacerdote: olha, quando te chamar de novo, diga assim, ó: eis-me aqui, o teu servo ouve. Samuel voltou, ouviu a voz de Deus, e agora ele pôde dizer: eis-me aqui, o teu servo, fala que o teu servo ouve. Queridos, eu fico imaginando o dilema dessa criança, né? De ouvir a voz de Deus e não identificá-la, e de ficar procurando, e saber que Deus, Ele faz questão de falar com a gente. Enquanto eu prego aqui, Deus está falando com você pela palavra, com o seu coração, com a palavra. Mas Deus também deseja que isso seja completado quando você falar com Ele, fazendo menção da palavra que você recebeu do Senhor. Quando nós clamamos a Deus, Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele disse essas palavras para um profeta que estava no cativeiro, na prisão, que estava um processo terrível para Jeremias. Pensa no cabo para sofrer. E que tinha muitos segredos lá no exército inimigo que Israel não sabia, Israel não conhecia. Por isso que Deus fala para Jeremias: Jeremias, clame a mim, que eu vou responder a você, e vou lhe falar segredos bem maiores do que esse aí que o exército inimigo tem guardado para não dizer a ninguém. Eu vou lhe revelar coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Mas isso só para aqueles que oram, para aqueles que buscam a Deus. Amém? Uma certa vez, meus irmãos, eu me assustei, porque do jeito como Deus me falou, aconteceu. E você fica meio assustado, porque como é que pode um negócio desse? Deus lhe dizer tudo detalhadamente, quando você vê, parece um filme sendo colocado na sua frente em execução. E a gente percebe que quando nós oramos, o Senhor não nos esconde a sua face, não nos esconde as suas intimidades. O Senhor revela a nós, o Senhor se mostra a nós, e você se torna alguém capaz de viver com Deus um relacionamento. Queridos, é isso que Deus quer em todos nós: relacionamento. Sabe, Deus não quer que você seja um crente que fale com Ele só quando você tiver tempo, só quando você precisar. Deus quer que todos nós oremos sem cessar. Isso é um convite à intimidade, isso é um convite a estar com o Senhor constantemente. Porque, como eu falei aqui nessa noite, várias coisas, nós precisamos acessar por vários motivos. Sem oração a gente vai ficar perdido, você vai ficar uma pessoa fora da realidade espiritual. Você vai se limitar a viver no natural, e no natural ninguém explica, ninguém entende as coisas do Espírito. Você fica totalmente por fora. Por isso, orai sem cessar, porque é fazendo assim que a gente vai desfrutar e descobrir coisas gloriosas da parte de Deus, e vivenciar com Deus um relacionamento que Ele vai nos surpreender cada momento que a gente convive com o Senhor. Vale a pena a gente gerar, produzir, buscar relacionamento com o Senhor. Isso traz bens para toda a vida. Isso traz benefício para toda a vida da gente. Portanto, em nome de Jesus, Deus espera por você. Deus espera que você esteja indo a Ele constantemente. Porque
que você acha que hoje não mais existe o templo onde o Espírito Santo habitava lá? Não mais existe. Deus habita em nós. E se Ele habita em nós, é por isso que Ele quer estar conosco continuamente. Queridos, se a gente for falar a respeito do que Deus já fez para estar perto da gente, são muitas coisas. Tudo que era impossível para nós fazer, para Deus estar mais perto de nós, Ele fez. O que Ele já fez para estar perto de nós, o que Ele já venceu, já derrotou, para tudo isso, simplesmente estar perto de nós, estar junto de nós. O Senhor já fez tudo o que era preciso. Ele próprio já enviou o seu Espírito Santo, que é Ele mesmo, a presença do próprio Deus, para habitar em nós. E se assim é, queridos, se Deus faz tanta questão de estar perto de nós, de estar conosco, tempo a tempo, dia a dia, então, com certeza, há uma resposta, há uma gratificação muito grande de estar sempre perto do Senhor, de estar sempre próximo ao Senhor Jesus. O convite orai sem cessar é um convite singelo, mas só para aqueles que reconhecem que sem Deus você não é nada. Sem Deus a sua vida não faz sentido. Por isso que você se sujeita a estar com Ele, a relacionar-se com Ele, porque Deus não é um Deus duro, de gesso, de madeira, de pedra. Deus é uma pessoa que Ele sente, Ele vê, Ele pensa, Ele age, Ele conversa, Ele fala, Ele se relaciona com a gente todos os dias. É por isso que vale a pena você abrir mão de tudo e estar perto desse Deus. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a orar comigo, para que Deus lhe ajude a montar essa vida de relacionamento com o Senhor. Você precisa fazer isso. Você precisa construir essa vida que se achega a um Deus que é super poderoso, e esse Deus faz questão de estar conosco, de estar ao nosso lado, de estar nos ajudando nas nossas lutas, nos governando, nos dirigindo, nos levando a caminhos de bom ermo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu peço a Tua bênção nesta noite para a vida desta igreja. Eu quero pedir a Tua bênção para a vida de cada crente que está aqui, cada pessoa também que não é evangélica, mas está aqui hoje ouvindo essa palavra. E eu quero pedir que o Senhor venha ajudar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor habita nos mais altos céus, mas mesmo tão distante, tão alto, o Senhor habita e mora, mas o Senhor vem e habita também no coração daquele que está contrito e humilhado, que está quebrantado diante do Senhor. Pai, eu creio que o Senhor quer estar mais perto de nós. O Senhor deseja estar mais junto da Tua igreja. O Senhor deseja, meu Senhor, forjar em nós essa mentalidade de proximidade com o Senhor constantemente. O Senhor deseja estar mais perto deste menino, desta menina. O Senhor deseja estar conosco em cada momento, em cada passo da nossa vida. É o Teu desejo, meu Deus. O Senhor já rompeu as barreiras que havia. Para hoje, o Senhor está bem perto de nós. E hoje sim, Senhor, eu tenho aqui um desafio para a Tua igreja. Desafio de você romper todas as barreiras, romper todos os obstáculos, para também estar chegando-se a Deus, para estar perto de Deus, para se aproximar de Deus, para vir ao encontro de Deus e ser abraçado pelo Senhor. Deus quer abraçar a tua alma, Deus quer abraçar o teu viver, Deus quer te garantir segurança eterna com o Senhor. O Senhor nos convida a estar junto dEle, ao lado dEle, bem pertinho do Senhor, pois a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, habitará com descanso, com tranquilidade, e o Senhor estará com ele todos os dias da sua vida. O Senhor te convida nesta noite. O Senhor não quer que você continue sendo essa pessoa distante,
essa pessoa que fica lá, bem distante do que Deus quer. Deus quer e hoje te convida a estar vindo mais para perto, a se achegar até Deus, entregar a sua vida a Ele de maneira sincera e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser o teu amigo, eu quero ser o teu filho. Eu quero ser uma vida onde o Senhor mora. E quero estar, Senhor, em relacionamento íntimo com o Senhor. Meu Deus, eu oro nesta noite por vidas que estão aqui, que eu sei que o diabo tem lutado para afastá-las de Ti. Mas hoje, Senhor, o Senhor as trouxe à Tua casa. O Senhor trouxe essas vidas para estarem aqui, ouvindo a Tua palavra, ouvindo, assistindo este culto, sendo abençoadas pelo Teu poder, Senhor. Eu oro para que o Senhor nesta noite quebre todas as resistências na vida dessas pessoas, e elas sejam atraídas à Tua presença, e elas sejam, Senhor, trazidas ao Teu colo, ao Teu carinho, ao Teu aconchego, porque Tua palavra diz que assim como uma galinha agasalha os seus pintinhos debaixo de suas asas, assim o Senhor protege os seus filhos. Oramos nesta noite, Senhor, seja com Tua igreja, seja com este povo que está aqui nesta noite, que o Senhor nos cubra com o Seu manto de graça, de bondade, e nos faça ser acolhidos nos braços de um Deus de amor, de um Deus que nos ama, do Deus que deu Sua vida para nos salvar e se entregou por inteiro para a nossa salvação. Você está aqui hoje porque Jesus morreu em seu lugar. Você está aqui hoje porque Jesus já ressuscitou e te deu vida. E vida para você hoje é ouvir a palavra dele e se render aos braços do Senhor em um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, de pai para filho. Mesmo que você seja cristão, crente, mas você não vive esse relacionamento com o Senhor, é isso que Ele quer que você desfrute, que você abrace-se com Ele nesta noite, que assim como Samuel lá disse para o Senhor: Pai, fala que o teu servo ouve, que nesta noite nós também dizemos sim, meu Pai, para Ti, para que vivamos um relacionamento com o Senhor sincero, que a gente se desapegue de tudo e venha ao Teu encontro, e venha se apegar com o Senhor e viver com o Senhor eternamente para todo sempre. Amém, irmãos? Quem diz amém, queridos? Alguém quer nesta noite entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui presente que queira hoje dizer: eu quero Jesus, eu quero um relacionamento com Ele profundo? Se tem alguém aí, pode se levantar, vem aqui para a gente orar por sua vida. A igreja fica de pé, por favor. Eu quero chamar aqui a Ana. Ana está aí? Ana, vem cá, Ana. Ana quer entregar a vida dela a Jesus, meus irmãos. Ela vem me pedindo essa semana toda para chamar para a gente orar por ela, para ela entregar a vida dela a Jesus. Vem cá, pode subir aqui. Pode ajoelhar aqui diante de Jesus, diante do Senhor. A igreja vai estender a mão para cá. Vamos orar pela vida dela. Deus abençoar. Senhor, nossas mãos são Tuas, e nós ungimos agora para que o Senhor abençoe a vida desta menina. Senhor, Ana, eu quero entregá-la em Tuas mãos neste momento, rogando a bênção da salvação para o coração dela. Deus, abençoe Ana neste momento, que sua mente, seu coração, todo o seu viver, ao Deus Todo-Poderoso que a trouxe aqui nesta noite para se entregar a Ti. Nós queremos, Senhor, lançá-la aos Teus pés, em Teus braços, para que o Senhor acolha a Ana e faça dela uma jovem abençoada, que todo caminho de treva, todo caminho passado de pecado agora, Senhor, seja lançado por terra em nome de Jesus. Que ela seja abraçada, envolvida no poder do Espírito Santo, que Deus habite na mente dela, na vida dela, em todo o seu viver, que ela seja abençoada, Senhor, fortalecida, que a bênção da salvação do Senhor desça sobre a vida de Ana nesta noite, e que ela seja abraçada,
fortalecida e acolhida como filha de Deus, em nome de Jesus. Ana, ora comigo, diga assim: Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida e te aceito como meu Senhor, Salvador. Perdoa os meus pecados, me aceita como tua filha, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Que o Senhor abençoe a vida desta jovem e que ela seja, Senhor, firmada nos teus caminhos e que nunca mais ela se desvie do caminho do céu. Sobre ela, Senhor, põe a tua mão e a guie e a proteja e a sustente nos seus santos caminhos, em nome de Jesus. Deus abençoe, Ana. Seja bem-vinda, viu? Pai do Senhor. Amém. Depois a juventude aí acolhe, recebe Ana aí com carinho. Abençoa em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado por mais um momento de culto que nós pudemos estar na tua presença. Obrigado, Deus, pela vida de Ana, que se entregou a ti, aos teus braços nessa noite. Oramos para que o Senhor a fortaleça, Pai, e que ela cada dia seja iluminada por ti, para continuar firmada nos caminhos do Senhor. Obrigado pela vida de cada visitante, Senhor, que nos deu a honra mais uma noite de estar conosco nesta casa. Obrigado pela vida particular de cada um deles. Que o Senhor dos altos céus dispense uma bênção especial para essas vidas que aqui vieram nesta noite. Porque nós concordamos como tua igreja, que eles sejam, Pai, abençoados pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor visite, Deus, cada família nesta igreja, cada lar. Que cada vida seja, Senhor, alcançada pelas poderosas mãos do Senhor. Sabemos, meu Deus, que os dias são maus. O mundo está em guerra. Mas no meio do povo de Deus tem que haver vitória. Deus continua trabalhando. Deus continua fazendo maravilhas. No meio das famílias do povo de Deus, Deus continua agindo com poder. E eu te apresento nesta noite, meu Senhor, os enfermos, aqueles que estão doentes, não puderam estar aqui hoje. A vida de Ágata, Deus, visita a Ágata, renova a força dela, a saúde dela. Renova a irmã Tânia, abençoa todos os irmãos que não puderam chegar à tua casa por falta de saúde. Deus, estenda a tua mão sobre a vida deles, que eles sejam curados nesta noite, que eles sejam renovados na força do Senhor, que o Senhor vá visitando hospitais, penitenciários, lugares remotos, que ninguém pode entrar, e lá o Senhor ministre cura, ministre libertação, o Senhor ministre poder sobre aquelas vidas. Oramos, meu Deus, pela nossa nação, o Brasil, que o Senhor abençoe a nação brasileira, tenha misericórdia do nosso país, e que o Senhor tenha misericórdia dessa nação que precisa do Senhor. Socorre, Deus, abençoa o Brasil, cada estado, cada capital, cada setor judiciário, ó Deus, legislativo, meu Pai, ó Deus, todos os setores que estão aí imperando, governando esta nação, que sobre eles esteja a mão do Senhor. Abençoa o Brasil, Pai, governa o Brasil. Abençoa a tua igreja, abençoa essa semana de novembro que finda esse mês. Nos cobre com tua graça. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor nos mantenha em tua paz, nos mantenha em tua graça. Que nós possamos, Senhor, se esforçar para criar contigo esse relacionamento tão achegado, de estar contigo conversando, pensando, pronto, sensível a ti. Não nos deixa cair no corre-corre de final de ano. Não nos deixa ficar atormentado pelas coisas desta vida, atrás de peru, de roupa nova, disso, daquilo. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos vivendo esses dias com muita serenidade, com muita paz, porque o nosso banquete maior não é aqui, nosso deleite maior não está aqui. O Senhor preparou na glória. E disse: eu vou preparar lugar. Ele falou assim, e está tudo preparado. Prepare então o seu coração, prepare sua alma, prepare sua vida para encontrar com o Senhor. Deus, nesta noite, abençoa esta igreja. Leva-nos em paz. Cobre-nos com teu cuidado.
porque eu tenho certeza que a tua mão está repousando sobre este lugar, para abençoar todo esse povo que entrou aqui hoje, que está ali na porta. Que a bênção do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reine sobre esta igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito reine sobre o seu povo aqui em todo o mundo de hoje, para todo sempre. Amém. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus É o único Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.